Olá, esta é a aula da unidade 4 do curso de Etnografia e Fotografia. O tema dessa aula é fotografia documental e a sua relação, obviamente, com a etnografia, que é sempre o nosso tema aí transversal em todas as unidades do curso, né? Inicialmente eu tinha planejado falar um pouco mais também de fotografia de rua, que é um estilo que me agrada muito e é super polêmico, inclusive. Mas realmente, quando eu comecei a me aprofundar aqui para preparar essa aula para vocês, realmente eu percebi que o universo de coisas é muito gigantesco, né? Tem muitas pessoas, muitas correntes, muitos debates, muitas publicações em vários países do mundo, etc. Então, no final das contas, eu resolvi deixar a discussão específica da fotografia de rua um pouco de lado, para a gente mergulhar um pouco nesses debates ligados à fotografia documental, estritamente falando, o que serve um pouco como um guarda-chuva conceitual, vamos dizer assim, onde a gente colocaria dentro a fotografia documental estrito sensu, o fotojornalismo e também a fotografia de rua, né? Bom, peço desculpas também pela demora em soltar essa aula para vocês, mas aqui, como eu disse, a quantidade de material que foi subindo, né, sobre essa discussão de fotografia documental, conforme eu fui me aprofundando aí nos meandros da internet, foi imensa, né? E eu fiquei assim em vários momentos com muita dúvida do que trazer para a aula, o que excluir, enfim. Então essa é uma aula que tem mais ausências do que presenças, obviamente. O que eu tentei fazer foi selecionar alguns dos principais fotógrafos e fotógrafas que viraram referência e que meio que ditaram, de certa forma, um caminho aí para essas discussões e para a produção, então, né, de imagens documentais, né? Vamos ver se a gente consegue discutir isso um pouco melhor, se o barulho da rua vai nos deixar mergulhar no nosso conteúdo, né? Então a aula de hoje a gente começa com uma discussão um pouco mais assim conceitual sobre o que é realmente fotografia documental, como que ela surge, enfim, quais as condições para o surgimento desse estilo, dessa linguagem, né? Vamos ver um pouco os primórdios, né, da produção de imagens enquanto documentação, né, na Europa. Depois a gente passa para a fotografia norte-americana, que tem um papel fundamental nessa discussão, abordando principalmente os trabalhos da FSA, né, da Farm Security Administration, que meio que marcou um pouco, né, ou marcou muito, na verdade, a natureza, então, do que seria a fotografia documental dali para frente, né? Até hoje a gente tem aí os ecos, a gente vive, né, na onda daquilo que se constituiu ou se consolidou, sobretudo, a partir dos trabalhos da FSA. E depois a gente tem o pós-FSA, né, quer dizer, já numa geração seguinte dessa geração dos anos aí 40, mais ou menos, 40, 50, né, ou 30, 40, 50, que consolidam um pouco essa linguagem, ou esse estilo, e depois a gente vê então os primeiros fotógrafos, ou, né, alguns dos primeiros fotógrafos que teriam ultrapassado essa estética e essa linguagem da FSA, criando então, né, uma certa reviravolta conceitual na compreensão do que é uma fotografia documental, que vai dar então, né, nas discussões bem contemporâneas sobre isso, né? A gente chega até os dias de hoje, mas eu selecionei, quer dizer, apenas um fotógrafo, que é um dos mais discutidos e que está aí, né,
atuando de forma muito intensiva na produção, então, desses novos documentários, vamos chamar assim. Então eu vou falar um pouco sobre essa história, sobre essas pessoas, e depois eu mesclo então a minha fala aí com uma série de imagens para a gente entender visualmente também todo esse processo. Vamos lá? Bom, no final dos anos 60, essa discussão sobre o documento já estava bem quente, assim, era uma coisa bem importante, e o Museu de Arte Moderna de Nova York, né, o MoMA, produziu uma exposição super interessante chamada New Documents, quer dizer, os novos documentos. E ali, né, na publicação relacionada a essa exposição, tem uma definição bem explícita do que seria, vamos dizer assim, uma imagem documental, né? Eles dizem assim: a foto documental seria uma declaração, uma imagem, um objeto que testemunha ou dá evidência de algo, né? Então, obviamente, a gente é imediatamente arremessado para aquela discussão do realismo, né, que é a discussão inicial do nosso curso, quer dizer, a fotografia consegue ou não consegue capturar o real, tal, né, e também aquele debate sobre ciência, imagem técnica por um lado, e por outro lado arte ou fotografia como um veículo de expressão artística, né? Então aqui é muito curioso que quando a gente chega nesse universo documental, a gente tem também uma interseção nessas duas dimensões. Claro que a preocupação principal é com a tal da realidade, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Mas ao fazer isso, esses fotógrafos e fotógrafas vão também desenvolvendo estilos e linguagens visuais que são depois reconhecidos também como arte. Quer dizer, isso não está muito em voga hoje, né? Essas fotografias como se faziam nessa época dentro do mercado de arte, quer dizer, como a gente já conversou em outras oportunidades, essa dimensão da captura do realismo meio que derreteu assim no mundo contemporâneo, sobretudo na forma que a arte contemporânea vê a fotografia, né? Mas ainda meados aí, logo depois da Segunda Guerra, meados do século XX, essas imagens foram então reconhecidas pelo mundo da arte finalmente como expressões artísticas, né? Bom, se a gente for tentar olhar um pouco para o contexto onde isso surge, quer dizer, não nos basta aquela discussão do século XIX, daquele realismo meio ingênuo, né, dos inventores, descobridores da fotografia, né? Mas realmente a gente chega também numa relação de postura conceitual das pessoas que produziam as imagens fotográficas por um lado, mas tem também uma dimensão técnica que favoreceu esse desenvolvimento. Eu não vou dizer que ela determinou, porque inclusive boa parte desses avanços não são condições necessárias para a produção de imagens com esse viés aí de documentação, né? Então, claro que a gente está falando aqui da produção ou da invenção de máquinas fotográficas portáteis, né? Então, tudo que a gente discutiu aí em relação ao século XIX, comecinho do século XX, a gente estava falando de processos demorados, câmeras pesadas, um monte de engenhoca, produtos químicos, né? Então aquela figura do paparazzi com aquela caixa de madeira, com aquele fole gigante, enfia uma chapa, né? Em muitos processos ele tinha que tirar a chapa ali e processar quimicamente já no local, enfim, era um negócio super complicado. E as imagens que resultavam disso eram quase sempre imagens que a gente chama de posadas, né? A gente tem lá a foto famosa lá do primeiro daguerreótipo que sobreviveu, que é aquela vista da janela de Paris, não é exatamente uma foto posada, mas no geral o que se desenvolveu nesses primeiros anos da fotografia era esse universo do estúdio, com tudo controlado, pessoas posadas e coisas assim, né?
A gente viu também como que disso se desenvolve o pictorialismo como linguagem artística que tenta convencer o mundo das artes que a fotografia também era uma linguagem artística, tentando aproximar as fotos das pinturas, né, por um lado. E por outro lado, esse universo mais técnico-científico, a fotografia comercial de retrato, que bombou logo no começo, já no século XIX, e logo no finalzinho aí da década de 80 do século XIX, surge a Kodak, né? Quer dizer, aquela câmerazinha Brownie, que foi a primeira câmera então portátil do mundo e que permitiu o surgimento daquilo que hoje é chamado de fotografia vernacular. Quer dizer, é um pouco o uso da fotografia como a gente faz no cotidiano com os nossos celulares hoje em dia, né? Quer dizer, tirar foto do restaurante, do parente, do amigo, da festinha, das coisas do dia a dia, sem muita pretensão e o quanto mais fácil e automático possível, né? Então isso surge com o surgimento da Kodak, né, do George Eastman, nos Estados Unidos, que inventa essa caixinha, a Brownie, com o slogan: você aperta o botão e a gente faz o resto, né? Então, né, os especialistas, os químicos, os cientistas, as pessoas que estudavam aqueles processos, etc., faziam um certo tipo de trabalho, mas as pessoas comuns já tiveram acesso então a essa fotografia vernacular a partir dessa câmera portátil inventada pelo George Eastman. A invenção de câmeras fotográficas portáteis aconteceu sobretudo na Alemanha, ou né, não só na Alemanha, mas também na Inglaterra, né, no Reino Unido, já no finalzinho também aí do século XIX, comecinho do século XX. Em geral, essas câmeras foram criadas a partir de empresas ou engenheiros que trabalhavam com microscopia, né, fábricas de microscópio, coisas assim que tinham implicações ópticas, né, máquinas ópticas, e alguns desses engenheiros tiveram então a ideia brilhante de tentar diminuir a dimensão aí dos equipamentos, né? O primeiro deles é o Charles Smith, em 1865, que vai criar uma câmera pequenininha que usava realmente umas chapinhas, aí, uns negativos pequenos de microscopia para fazer fotos para um projeto de astronomia nas pirâmides do Egito. Veja só, ele fotografava símbolos astronômicos nas pirâmides, isso em 1865, e como ele não tinha condição de levar todo o trambolho, com todo o custo que implicava o daguerreótipo, calótipo, essas coisas, ele acabou então inventando essa câmera pequena e, junto com ela, inventou uma coisa realmente muito importante, que foi o ampliador. Então, quando se fazia as chapas grandes, já de negativo de vidro, o processo de ampliação era colocar o vidro, né, tipo sanduichar o papel e o negativo de vidro e expor no sol. Então, as cópias de papel desses negativos de vidro eram do mesmo tamanho da chapa, né, porque elas eram realmente um colocado sobre o outro, colocado no sol, a luz batia, transferia ali, né, a luminosidade, queimava o papel sensibilizado, e aí a cópia era exatamente do tamanho, né, dessas chapas grandes, desses negativos, dessas câmeras grande formato. Então essa câmera pequenininha com um negativo pequeno, ao ser projetada num esquema como os ampliadores, né, produziu uma nova forma aí de fazer as cópias e facilitou muito o processo e acabou, né, se generalizando o século XX inteiro até a invenção do digital, né? A ampliação virou, né, o modelo. Um personagem super importante nessa história é o Oscar Barnack, que vai inventar acho que a marca de câmera mais famosa, mais importante de todos os tempos, que é a Leica, né?
que é uma linha de câmeras da Leitz, uma empresa alemã, que também trabalhava, né, com coisas ligadas a microscópios e coisas assim. O Oscar Barner, que era um cara que era fanático por cinema, e aí ele que teve a brilhante ideia de produzir uma câmera portátil e usar o filme de cinema que já existia na época, que era o 35mm. E aí é a primeira vez que a gente tem uma câmera com rolo de filme que permitia tirar 36 fotos sem ter que ficar trocando o negócio, enfim. Então não só aumentou a portabilidade, mas agilizou o processo, né, de captura e gestão dessas imagens. Isso que eu tenho aqui, obviamente, não é uma câmera dessas. Isso é uma... como é o nome dela? Kinax Baby. E que é uma câmera dos anos 30, que tem fole também, vocês podem ver, e ela é retrátil, assim, né? Então ela fica assim, uma coisa tipo, parece uma carteirinha, que na hora de tirar foto você abre ela, e aí tem uma lente e tem um visor aqui em cima para conseguir realmente tirar as fotos. Se quisesse tirar uma foto retrato, o visorzinho também muda e tal. Quer dizer, é uma coisa para nós hoje extremamente primitiva, é aqui né, que a gente bate a foto, mas se a gente pensar naquele esquema grande formato dos lambi-lambis e imaginar que de repente a gente podia sair com uma coisa dessa na mão, e ela é com rolo de filme também, né? Então a praticidade é muito maior. E mais importante do que isso, não só a facilidade, a praticidade, mas o tipo de coisas, os temas ou os ambientes, as condições da fotografia também mudaram. Claro que junto com a portabilidade vem o avanço nas lentes, que vão ficando mais claras, os processos químicos vão melhorando, a sensibilização dos filmes também, quer dizer, é todo um conjunto aí de tecnologias que vão possibilitando não só a mobilidade, mas que se capturem as chamadas fotografias espontâneas, né? Em inglês eles têm um termo estranho que chama candid, que para a gente traduzir é meio esquisito, mas é algo como espontâneo, ou seja, fotografias não posadas. Quer dizer, é muito difícil você levar um trambolho de grande formato, com um tripé, com um negócio, com uma tampa, com uma exposição longa, etc., e conseguir uma foto espontânea, né? Mesmo com câmeras pequenas, na hora que você aponta a câmera para alguém, já fica todo mundo assim ligado. Imagina um trambolhão com tripé e tudo mais, né? Então começa a surgir, a partir da invenção dessas câmeras, tem outras marcas também, né, que produziram câmeras desse tipo, que trouxeram então para o mundo de produção fotográfica essas imagens que nunca tinham sido vistas, né? Quer dizer, o que se tinha, de certa forma, eram as fotografias posadas, os retratos, aquela coisa meio carta de visita no ambiente comercial, enfim, né? Essas coisas bem de estúdio. E aí surgem, então, os fotógrafos que vão se enfiar assim, nos contextos dos acontecimentos importantes e vão começar a capturar então essas imagens, né, espontâneas. O primeiro fotógrafo a ficar conhecido justamente por se infiltrar em lugares onde ninguém estava esperando ser fotografado dessa forma meio sorrateira e meio escondida foi o Erich Salomon, que é um alemão e que ele se tornou um personagem muito conhecido em eventos políticos ou diplomáticos da Alemanha, né? E então ele passa a participar dessas reuniões e registrar esses diplomatas, esses políticos, esses personagens importantes da Alemanha nesses contextos, né? E inaugura então, né, uma nova forma de fotografia que a gente já pode nos levar, ou que nos leva, nos aproxima do fotojornalismo. Quer dizer, se hoje é comum você ter uma fotografia no Congresso, numa sessão no Congresso Nacional,
antes desse contexto aí do Salomon, isso nunca tinha sido feito. Então ele é o primeiro que consegue se livrar daqueles flashes de pólvora que faziam uma confusão danada, enchia tudo de fumaça, tinha que ficar todo mundo lá parado, posando, etc. E aí de repente surge aquele cara meio sorrateiro, os caras estão conversando, estão bebendo, estão fazendo, e tem um cara lá longe, né, capturando imagens espontâneas, e muitas vezes o fotografado não ficava nem sabendo, só quando via a foto, né, depois. Além dos avanços técnicos, né, não só das câmeras, mas das lentes, dos filmes, dos químicos, dos ampliadores, dos papéis, enfim, todo esse mundo, né, que vai surgindo e se consolida e permanece durante todo o século XX, a gente tem outros movimentos que não são de ordem tecnológica, mas que estão também na raiz desse caminho aí que se tornou essa coisa que a gente chama de fotografia documental, desculpa. Mais ou menos por volta dos anos 20, a gente viu, acho, na unidade lá do pictorialismo, como essa tentativa de transformar a fotografia em arte, borrando a imagem, usando técnicas estranhas para fazer com que a fotografia parecesse uma pintura, começaram a cair em desuso, né? A tecnologia vai se consolidando, a fotografia vai criando seu próprio nicho, vai ficando cada vez menos dependente do ambiente das artes pictóricas, né? E em vários lugares do mundo vão surgindo movimentos em oposição a essa postura do pictorialismo, tentando reafirmar a fotografia, né, como arte ou como uma linguagem com suas características próprias, sem que ela precisasse parecer uma outra coisa para ser reconhecida, né? Então a gente tem uma série de movimentos que vão tentar fazer isso, quer dizer, melhorar as técnicas fotográficas para melhorar a qualidade das imagens, para conseguir se consolidar enquanto arte, mas com as suas características próprias e não porque eram parecidas com a pintura. Isso ficou conhecido nos Estados Unidos como fotografia direta. Na costa oeste ali na Califórnia e tal, surgiu um grupo chamado F64, que é justamente uma abertura, né, bem pequenininha, que dá uma grande definição, cujo o principal expoente, vamos chamar assim, é o Ansel Adams, que é um fotógrafo, né, de paisagem e militante ambientalista, que meio que criou, vamos dizer assim, as técnicas da fotografia preta e branca, que a gente pode chamar de moderna, né? Quer dizer, que traz a fotografia então para o século XX e aprimora técnicas e procedimentos para fazer com que a fotografia fique absolutamente impecável, né? Com definição, com uma qualidade incrível, e é essa qualidade dessas imagens que vão então garantir esse status de arte para a fotografia, né? Além do F64, a gente tem na Inglaterra um movimento de Modern Photography, né? Quer dizer, fotografia moderna, com uma série de personagens importantes que vão também deslanchar na fotografia documental britânica, né? A gente vai falar sobre isso só quando a gente chegar no final, na fotografia contemporânea, que esse personagem que eu escolhi aí para representar esse momento é um fotógrafo, né, britânico. E além disso, tinha também na Alemanha um movimento chamado Nova Objetividade. Quer dizer, tem outros pelo mundo, mas esses três principais ali, ou esses que eu consegui realmente encontrar um pouco mais de material, se consolidam realmente em oposição àquela coisa do foco suave, das intervenções e das tentativas, né, de produzir fotografias que fossem palatáveis para quem estava esperando uma pintura, né? Então isso é uma condição que não é tecnológica, mas que é absolutamente fundamental para que esse outro braço, né, da fotografia pudesse existir, né?
Esse movimento começa então a reconhecer trabalhos, inclusive de fotógrafos do século XIX, ou da virada do século, que não eram pictorialistas, então estavam fora daquele universo do Stiglitz, que era muito radical, muito controlador, como a gente viu, e só depois, quando o pictorialismo é ultrapassado, que as pessoas vão olhar para trás e vão falar, olha, mas tinha um trabalho daquele cara ali que não era pictorialista, ele estava documentando a vida cotidiana, a vida nas cidades, etc. Né? Então, eu selecionei aí 4 personagens super importantes na Europa que vão, de certa forma, inaugurar um pouco esse uso da fotografia, não só como um documento da realidade, mas isso que a gente está chamando de documental, tem também, desde a sua origem, uma preocupação de desvelar dimensões, de certa forma, negativas do mundo, das sociedades, quer dizer, desigualdades, crises, coisas assim. Claro que aqui, nessa aula, eu esqueci de falar antes também, a gente não vai se aprofundar na fotografia de jornalismo, né, no fotojornalismo, porque é um mundo gigante à parte, com muita gente importante, né, e nem na fotografia de guerra, né, ou de conflito, que também tem muita gente. Então, é muito difícil fazer um recorte para esse tema, justamente por causa dessa quantidade enorme aí de atores, de trabalhos, num período aí de mais de um século. Bom, eu acho que esse tipo de discussão é mais interessante quando a gente caminha junto aí com os atores responsáveis, né, para a produção de todo esse material, que são os fotógrafos e os fotógrafos que estavam aí, né, nesse intervalo gigante de tempo produzindo então esse material. Então vamos caminhando aí junto com eles. O primeiro que a gente pode dizer que estaria na origem aí de uma certa fotografia documental, jornalística, de rua, né? Quer dizer, estaria de uma certa forma nos primórdios de todas essas linguagens, é o Eugene Atget, que nasce em 1857 e morre em 1927 e que foi um super pioneiro justamente porque ele morava em Paris, né, e produziu uma série gigantesca de fotografias de arquitetura, né, ou sobre as ruas de Paris antes da reforma do Haussmann. Né? Então, por isso que ele também é colocado na origem da fotografia documental explicitamente, não é só porque ele gostava, achava Paris bonito e passeava à noite com sua câmera grande formato fazendo foto da cidade, mas ele tinha explicitamente o objetivo de registrar aqueles imóveis, aquelas ruas, aquelas dimensões arquitetônicas da cidade que seriam destruídas com a reforma, né? A grande reforma de Paris. Então ele é um personagem identificado com a origem da fotografia documental por causa disso, porque ele faz realmente um registro com a intenção de documentar e guardar, né, para a posteridade o aspecto dessa Paris que iria ser totalmente reformada. Ele tem uma biografia curiosa, porque ele era ator de formação, mas nunca foi bem sucedido na sua carreira de ator. E só em 1890 que ele vai se tornar, então, um fotógrafo profissional. Acaba sendo contratado pela Biblioteca Histórica de Paris justamente para fotografar os edifícios da cidade, né, que iriam desaparecer. E, além disso, ele também, veja só que curioso o século XIX, né, como as coisas mudam, mas ele também produzia fotografias como documentos para artistas, né? Ele falava isso explicitamente, teve estúdios e tal com essa finalidade, quer dizer, acho que a gente viu na unidade, né, dessa relação da fotografia com a pintura, como que muitos pintores usavam a fotografia, né, como base para suas pinturas, né? A gente viu alguns deles, né, e que isso era uma prática comum,
Como o que era considerado arte era a pintura e não a fotografia, em vez de ficar ali direto com a modelo ou parado na paisagem, esses pintores começaram a então pegar essas fotos e pintar as fotos. Claro que alterando, né, colocando elementos ou tirando elementos como a gente viu, né? Então, o Eugene Atget tinha realmente essa perspectiva documental, seja fazendo o registro da arquitetura de uma cidade que seria reformada, de prédios que seriam destruídos, seja produzindo documentos para ser a base, né, do trabalho de artistas, né? E vai ter então o seu trabalho reconhecido nos Estados Unidos a partir dos anos 20 só, quer dizer, depois da sua morte. Morre em 27, começa a ver o seu trabalho sendo reconhecido, mas ele nunca expôs as suas fotografias naquele esquema dos salões, e nenhuma foto dele tinha sido reproduzida em nenhuma revista de fotografia. A gente viu lá, inclusive, né, a revista do Stiglitz, né, a Camera Work, que também não reproduziu as fotos dele. Ele foi muito admirado pelos surrealistas, né? Então é justamente pessoas como Man Ray, por exemplo, que vão se interessar pelo trabalho dele na Europa. Além da arquitetura, ele também fotografava momentos, fazia séries temáticas diversas para registrar também a vida nas ruas, né, de Paris. Usava então essa câmera grande formato, era uma 18 por 24, né, dá para imaginar que é um quadradão bem grandão. Já era uma técnica meio démodé na época que ele trabalhava, quer dizer, após o ano 1900, essa técnica já tinha sido ultrapassada, mas ele continuava usando então essa câmera grande formato e fazendo também fotos posadas e tal, buscando imagens muito definidas, né? Essa busca, né, pela definição das imagens, pela qualidade da imagem, enfim, ela era considerada para esses fotógrafos grande formato como, de certa forma, implícita ao processo fotográfico, como a gente viu, né? Então, um foco super nítido, sem retoque, né, dava a característica disso que depois foi chamado de fotografia direta e que evidenciava esse caráter de documento, ou como a gente viu, aquela prova de uma certa evidência, né? Então, quanto mais definida era a fotografia, mais ela poderia ser usada como prova ou ser uma fonte documental de que algo aconteceu. E é justamente nessa pegada que aos poucos também essa característica de documento vai ser usada para despertar a consciência do público para questões sociais, desigualdades e problemas que aconteciam nessa época, né? Então a gente vai caminhar um pouquinho para já chegar nesses trabalhos que vão explicitamente documentar situações sociais problemáticas e tentar transformar a situação, na verdade, né? Não é só registrar, mas é usar o registro de forma a produzir uma transformação e corrigir então essas dimensões que são consideradas, né, ruins socialmente, né? Desigualdade, pobreza, violência, desamparo, coisas assim. O segundo pioneiro da fotografia documental europeia é um senhor chamado August Sander, né, que é dessa geração chamada pós-pictorialista. Ele publica o seu primeiro livro em 1911, e ele tem realmente essa perspectiva de registrar as dimensões, vamos dizer assim, que até então não eram consideradas objeto de registro, né? Então, como a gente viu, no século XIX tirava foto de
ricos, classe média, com aqueles retratos. Essa dimensão da fotografia vernacular dessa época não aparece muito. Eu, pelo menos até agora, não encontrei muita discussão e muita análise sobre essas imagens datadas brownies, né? Mas, no geral, fotografia tinha a ver com ou fatos históricos ou monumentos importantes, pessoas famosas ou ricas ou em evidência, etc. E o Sander, ele vai então explorar um pouco as diferentes dimensões da vida da Alemanha e começa a mostrar as pessoas comuns, né, pouco favorecidas, camponeses, trabalhadores, coisas assim, né? Então ele fazia fotografias de temas variados, tirava fotos de paisagem, fazia muito jornalismo. Isso que a gente chama de foto de rua, de certa forma, mas eu acho meio precoce categorizar o trabalho dele como fotografia de rua, mas enfim. E muitos retratos. E ele tinha também essa perspectiva documental, no sentido de produzir uma certa imagem desse povo alemão, né? Então, esse livro de 1911 que ele publica chama As Pessoas do Século XX, e depois, em 1929, ele também publica um outro trabalho no mesmo tipo que chama Faces do Nosso Tempo, né? Então ele tinha também essa motivação de não simplesmente fazer registros aleatórios, mas de focar na construção de uma narrativa sobre o povo alemão da época, né? Ele fazia parte de um desses coletivos que apostava na fotografia como arte a partir das suas próprias características, o tal da nova objetividade, né? Que é esse grupo alemão que se opõe à estética pictorialista. E um dos projetos dele que ficou mais conhecido foi uma série de fotografias sobre trabalhadores. Então ele faz retratos de trabalhadores, né, do povo, pessoas comuns, ali no seu ofício, meio posando, mas tentando caracterizar um pouco o que é o trabalhador daquele ofício, enfim, daquela especialidade. Então ele tem uma série muito grande de pessoas comuns que estão ali, né, com as suas ferramentas, o seu aparato para fazer o seu trabalho, e cria essa grande documentação também sobre os trabalhadores, né? Que, enfim, quer dizer, é um setor da população que raramente era registrado, né, que era ou fotografado ou muito menos registrado em pinturas, etc, né? A gente vai ver mais para frente que ele é a principal influência da Diane Arbus, que é uma das fotógrafas em mais evidência, né, depois da estética, que vem renovar a estética da fotografia documental da FSA. O terceiro personagem é um fotógrafo conhecido pelo pseudônimo de Brassai, mas era um fotógrafo húngaro-francês, né? O nome dele era Gyula Halas, ou Halas, não sei muito bem, meu húngaro não é dos melhores, mas ele havia estudado pintura e escultura, né, na Academia Húngara de Belas Artes, e vai para Berlim, na Alemanha, em 1920, trabalhar como jornalista. E aí ele entra em contato também com os artistas na verdade, artistas húngaros que viviam na Alemanha no período, até que em 1924 ele se muda para Paris, obviamente, o centro do mundo artístico, né, naquele momento. Se torna amigo de uma série de escritores, também trabalha como jornalista. E a sua paixão pela cidade, né, por Paris, vai levar o Brassai à fotografia, né? Então ele também é outro personagem que caminha à noite pelas ruas de Paris com sua câmera grande formato e acaba fazendo uma série de retratos da cidade,
né? Ele é ajudado por um outro personagem importante que eu ia pôr, depois tirei, enfim, dessa aula aqui, acabou ficando fora, que é o André Kertész, mas recomendo que vocês procurem. É um outro fotógrafo húngaro que atuava na França e que vai então ajudar o Brassai a tirar essas fotos de Paris à noite, né? Em 1933 ele publica a primeira coleção desse conjunto, que chama justamente Paris à Noite, né? E fotografa também a vida da elite, né? Dos amigos artistas. Então ele também era amigo do Dalí, do Picasso, do Matisse, do Giacometti, enfim, dos grandes artistas que estavam então nesse momento começando a despontar e desenvolvendo o que a gente conhece como arte moderna, né? Fotografou profissionalmente também para Harper's Bazaar, uma revista, né, de moda, e só vai adquirir uma fama internacional a partir de 1948, com exposições individuais no MoMA, na George Eastman House e no Instituto de Arte de Chicago. É um cara muito interessante e que entra um pouco nesse espírito, né, de fazer essa documentação da cidade, e como ele só tirava foto à noite, também no grande formato, enfim, ele se tornou um personagem bem conhecido, com fotos maravilhosas. Quem gosta de Paris, né, recomendo. Bom, o último e mais importante personagem dessa turma toda é o Henri Cartier-Bresson, né, que é um personagem também aí que está na fronteira entre diferentes períodos, né? Ele não é exatamente documental nesse sentido da militância, né? Documental, quer dizer, de produzir imagens para denunciar situações injustas e tentar produzir uma transformação dessa realidade. Eu acho que ele está muito mais próximo da fotografia de rua estrito sensu, para não dizer que ele é um dos inventores, porque ele vai elaborar conceitualmente princípios que são muito caros para os fotógrafos de rua até hoje, né? Mas também o fotojornalismo, no sentido daquela fotografia de reportagem, né? Ele é muito importante porque, além do trabalho dele ser excepcional, de ser um personagem realmente fora da curva, com um talento para enquadramento e visualização de equilíbrios geométricos, formas, etc., né? Ele teve esse dom de, vamos dizer assim, criar não só uma estética, mas quase uma ética da fotografia documental ou de rua ou jornalística, né? Como a gente está falando aqui. Quando eu falo documental, poderia dizer documental com D maiúsculo, que inclui essas especialidades aí, né? Então ele nasce em 1908 na França, estuda pintura, é um cara apaixonado pelo surrealismo. É muito curioso isso, a gente vê todos os artistas do comecinho do século XX tem na sua biografia, quando a gente estuda hoje, alguma referência a uma paixão pelo surrealismo. Quer dizer, é bem curioso isso. Acho que, né, o surrealismo acabou dando um fôlego, né, para essa arte do começo do século XX de uma forma, às vezes, acho talvez mais importante do que a gente costuma considerar, né? Eu não vou pegar todos os fatos da vida dele, porque é um cara realmente muito ativo e muito estudado, né, muito venerado, enfim. Ele é uma lenda, tipo um herói civilizador da fotografia documental, algo assim. Então, o que é importante a gente dizer aqui é que ele é uma pessoa que viaja muito, vai para muitos lugares, né? Tipo África, México, Índia, China, né? Faz uma série de viagens aí mais longas nesses lugares e se torna, né, um fotógrafo profissional, enfim, né? Trabalha com essa dimensão jornalística e que a gente está chamando aqui de documental, também já numa dimensão estética muito além, né, de qualquer aspiração pictorialista ou coisa desse tipo. Quer dizer, ele trabalha
na fotografia definida, enfim. É um dos responsáveis pela grande fama também da Leica, né, da câmera Leica, porque ele usava uma Leicazinha 35mm com uma lente 50mm, que é aquela normal, né, quer dizer, que reproduz a forma do olho. Ela não é nem aberta demais e nem fechada demais, ela supostamente apresenta para nós a imagem da mesma forma que o nosso olho vê. Então ali a gente vê que essas escolhas têm a ver com uma intenção de registro documental, quer dizer, quanto menos interferência na imagem, né, em relação ao seu referente no mundo real, melhor, né? E a partir disso ele vai então realmente estabelecer esses critérios centrais dessa fotografia documento, né? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai então fundar, junto com Robert Capa, que é um outro grande fotógrafo, né, super importante da fotografia documental, mas especializado em fotografia de guerra e tal, em conflitos, por isso que eu deixei ele de fora. É um cara muito famoso, muito importante também. Eles e mais dois outros fotógrafos fundam então a agência Magnum, né, que é, a gente pode dizer, a agência de fotojornalismo mais famosa de todos os tempos. Está aí ativa até hoje, cheia de gente importante trabalhando lá, né, e eles estão lá fazendo coisas muito legais até agora. Mas a agência Magnum, mesmo tendo se abrindo, na verdade, para as transformações do estilo documental, ela é focada realmente nessa perspectiva, né? Então, bom, o principal aqui do Cartier-Bresson é todo esse ambiente, quer dizer, além das fotos que são fantásticas realmente, é todo esse ambiente conceitual que vai um pouco consolidar uma espécie de forma de fazer a fotografia documental ou jornalística ou de rua, né? Que eu acho que o segmento que continuou mais fiel aos pressupostos bressonianos é a chamada street photography, né? A fotografia de rua. Então eu queria só ler alguns trechinhos do livro aqui, eu sei que vocês leram, mas eu quero ler esses trechos para a gente ir vendo as imagens e juntando um pouco com as falas dele. Nossa tarefa consiste em observar a realidade com a ajuda deste bloco de esboços que é a nossa máquina fotográfica e fixá-la, mas sem manipulá-la nem durante a tomada, nem no laboratório através de pequenas manobras. Todos esses truques são visíveis para quem tem o olho. O tema não consiste em coletar fatos, pois em si mesmo os fatos não oferecem interesse. O importante é escolher entre eles, captar o fato verdadeiro em relação à realidade profunda. Nós vemos e fazemos ver, numa espécie de testemunho, o mundo que nos circunda, e é o acontecimento por sua própria função que provoca o ritmo orgânico das formas. Uma fotografia é para mim o reconhecimento simultâneo, numa fração de segundo, por um lado, da significação de um fato e, por outro, de uma organização rigorosa das formas percebidas visualmente que exprimem esse fato. O conteúdo não pode separar-se da forma. Por forma, eu entendo uma organização plástica rigorosa através da qual, exclusivamente, nossas concepções e emoções tornam-se concretas e transmissíveis. Em fotografia, essa organização só pode ser fato de um sentimento espontâneo dos ritmos plásticos. Bom, eu selecionei só alguns trechos, claro que o texto inteiro é muito interessante e ele vai, então, de certa forma, definindo a forma de se trabalhar no universo jornalístico, documental e que também serve para a fotografia de rua, né? É uma espécie de
introdução do Argonautas do Pacífico, né? Quer dizer, o que o Malinowski fez para a etnografia, o Cartier-Bresson fez para o fotojornalismo, para a fotografia documental. Claro que, né, ali no máximo em meados do século XX, como a gente vai ver daqui para frente, né, esse processo, vamos dizer, essa forma de trabalhar, né, que é muito rigorosa e acabou se tornando dogmática, de primeiro fazer um esforço gigantesco para não ser percebido enquanto fotógrafo. Quer dizer, as fotografias do Cartier-Bresson tem meio que como condição, claro que tem exceções, né? Mas a grande maioria é desse fotógrafo que está andando na rua, ali no meio das pessoas e captura uma imagem escondida, né? Então ele usava essa câmera Leica pequenininha no bolso do casaco, parece que passava lá, põe umas fitas pretas em todas as partes metalizadas, enfim, tentava cobrir qualquer aspecto da câmera que chamasse a atenção das pessoas e tinha de uma forma muito rigorosa essa concepção de fazer o enquadramento na câmera e não alterar nada no ampliador, quer dizer, né, diferente do que muita gente faz, quer dizer, que tira a foto ali na hora, na condição que deu, e depois conserta o enquadramento na hora do tratamento. Ele era muito rigoroso, né, com isso, de fazer a foto perfeita na câmera, né? E a ampliação, então, só reproduz esse processo, mas ela não teria um papel, uma continuação do papel criativo, que curiosamente vai até contra o princípio lá daquele britânico, lá do Egito, que criou o ampliador, pensando justamente que metade do processo é na câmera e a outra metade seria na ampliação, né? Aqui não, aqui é tentar interferir na ação o mínimo possível, ser uma coisa meio escondida, meio furtiva ali, que captura uma imagem do mundo naquele instante perfeito de conjunção da densidade do fato, da expressão dos personagens, das linhas e formas que num segundo específico vão, né, se juntar ali ou se orquestrar da forma perfeita para o clique, e aí depois esse clique está pronto, né? Você não altera de forma nenhuma depois, como ele diz claramente aí num dos trechos, nem no enquadramento, né? Isso até hoje para muita gente é um dogma, assim, as pessoas realmente dizem que, muita gente, né, diz que não se pode nem sequer alterar o enquadramento depois. Mas, como a gente vê, é bem interessante ver livros ou filmes sobre folhas de contato de fotógrafos importantes, que são aquelas folhas que tem todas as fotinhos do filme ali, onde o fotógrafo escolhe as boas, e muitas vezes a gente vê em caras muito importantes uma correção do enquadramento já marcada no lápis, em cima da folha e do contato. Enfim, isso é um detalhe que, vamos dizer assim, marca de uma forma meio radical, né, uma certa postura com a captura das imagens, que implica, apesar dessa consciência de uma relação entre o exterior, que é o mundo, e o interior da subjetividade do fotógrafo, mas tem essa preocupação jornalística, documental, né, de registro sem, supostamente, né, a interferência no que está sendo registrado. Então a gente vai ver, né, um outro momento agora da fotografia documental, que é o ambiente norte-americano, onde essa fotografia vai então se consolidar.